Pastor Rodrigo, vamos falar então sobre o cavalo amarelo. Antes de nós entrarmos no assunto do cavalo amarelo, eu gostaria de fazer aqui uma observação, uma observação simples aqui com o senhor. E é claro, nós vamos ter oportunidade no decorrer da próxima semana, ou até mesmo desse final de semana, fazer uma live falando sobre isso. Mas o senhor teve informações a respeito do que está acontecendo mundo afora, a instituição lá, né, que se instala em Genebra, na Suíça, que começa com O, depois tem o N, depois tem o U, né? Fizeram lá uma reunião, um consenso, e segundo os líderes dessa instituição, o Emmanuel Macron é o cara cotado para ser, então, o governo mundial, é isso? Exatamente, o que está acontecendo agora, né? O pessoal colocou ele ali como favorito, né, nessa questão. E eu, assim, pastor Claudinei, se a gente for buscar na história, né, ele vem de uma família judia, tudo mais, né, tem tudo para ter um grande candidato, sim, a ser, não estou afirmando, mas pode ser, sim, se acontecer o arrebatamento da igreja, ele pode assumir aí a cadeira do anticristo, com certeza, favorito. Sabe, pastor Rodrigo, lendo as matérias e acompanhando tudo que vem acontecendo na face da terra, que já não é de hoje, né? Eu vou dizer aqui, cada um tem a sua opinião, embora já está escancarado nas mídias no mundo inteiro, né, essa posição dessa instituição que começa com O, depois tem o N e depois tem o U, né? Eu, particularmente, eu vou dizer o meu ponto de vista. Eu não consigo ver, sabe, Macron como o homem escolhido para comandar esse mundo, sabe? Isso cada um tem uma opinião, pode ser que ele seja, mas eu não vejo só por um detalhezinho, um detalhe simples. A figura que vai representar, que vai ser essa figura, né? Ela é uma figura amada no mundo inteiro, é uma figura querida no mundo inteiro, é uma figura que as nações desejam. E Emmanuel Macron não é desejado no mundo inteiro. Por exemplo, no Brasil mesmo, Emmanuel Macron não é bem-vindo. No Brasil, ninguém se interessa por Emmanuel Macron. Emmanuel Macron foi na Rússia, nem perto de Vladimir Putin, ele chegou, ele sentou na cabeceira de uma mesa e Putin na cabeceira de outra, sabe? É um homem que em Israel, ninguém tem reverência por Emmanuel Macron. No Oriente Médio, ninguém tem nenhuma simpatia por Emmanuel Macron. Agora, tem uma pessoa que eu vou falar do meu ponto de vista, né? Que, inclusive, eu tenho que falar por código, senão o nosso canal aqui pode receber um strike, se eu falar o nome dessa pessoa. Agora, o cidadão que foi o presidente da América, da minha cor, esse cidadão, ele é uma grande figura para ser o candidato, porque em qualquer lugar do mundo ele é amado, ele é respeitado, ele é aplaudido e não tem quem o desabone essa figura, né? Você já sabe, o cidadão que comandou a América, que é da minha cor, tá entendendo? Esse sim, esse tem tudo, até o nome dele, se for pegar o nome por completo, forma 18 letras que dividindo em 3 dá 666. O 18 é 13 vezes 6, né? E tem tantos outros detalhes. Eu estou falando da minha maneira, do meu ponto de vista. Eu não vejo Emmanuel Macron como essa figura, esse líder mundial, até porque ele não é um camarada amado no mundo inteiro como esse que eu estou citando. Mesmo porque também, pastor Claudinei, eu coloquei até aqui na tela aqui, ó, olha lá, o órgão, né, tá aí o órgão que regulamenta aí, apoia Emmanuel Macron como líder mundial. Aí tem aqui algumas matérias falando dele aqui embaixo, ó. Inclusive aquela parte que o senhor falou da mesa, olha lá. Ele vai lá pra Putin, né, onde ele fica? Ele fica numa ponta e o outro fica do outro lado da mesa, né. Você percebe que é uma distância gigantesca, né. Ele reúne para tentar procurar paz. Então você percebe que aonde que ele vai aí, gente, aonde que ele vai, ele quer fazer algo, né, parecido com o que o anticristo vai fazer quando estiver aqui na Terra. Bem, na verdade, pessoal, gente, que ninguém sabe quem será realmente o anticristo, né, porque o diabo ele vai preparando pessoas ao longo da história, né, morre um, ele põe outro no lugar, vai colocando, vai preparando, porque nem ele sabe o momento certo. Que ele inclusive, na verdade, eu vou fazer, não contando a sua fala, pedir até para o povo que está aqui na linha do tempo, né, nem escreva o nome desse cidadão aí na linha do tempo, né? Nenhum dos 3 nomes que faz parte do nome dele, não escreva. O ex-presidente da minha cor, não escreva,
porque a live pode tomar um strike se escrever o nome desse camarada na linha do tempo. E pode derrubar o alcance também, né? Pode derrubar o alcance e dar um strike no canal. Tamanho a consideração que os senhores do mundo têm por esse homem, que ninguém pode nem citar o nome dele no tocante a uma coisa como essa. Macron não. Macron pode ser falado à vontade, que ninguém tá preocupado com o nome dele. Tamanho a insignificância. Por isso que eu digo, eu vejo como mais uma distração. Sabe aquele... Eu não sei se o senhor já viu falar, né, mas nos interiores tem muito disso, a questão de boi de piranha. Já viu falar em boi de piranha, pastor Rodrigo? Não ouvi falar, não. Não. Boi de piranha é o seguinte: boi de piranha, quando os boiadeiros iam atravessar um rio que tinha muita piranha, e a boiada não era levada a caminhão nem de carreta, era levado tocado pelos peão. Então, quando chegava na barranca do Rio Paranazão, do Rio Grande, dos grandes rios para atravessar, né, do Pantanal Mato Grossense, então eles chunchavam um boi, né? Ele começava a sangrar, jogava esse boi dentro do rio. Primeiro, as piranhas vinham comer esse boi e aí a boiada passava automaticamente, porque as piranhas estavam concentradas em um que estava ali sangrando para elas comer e o resto passava. Eu vejo o Emmanuel Macron dessa maneira, sendo um boi de piranha lançado para distrair a humanidade, que ele é o cara, quando na realidade o verdadeiro já está atuando nos bastidores, pastor Rodrigo. Bem colocado essa alusão, hein? Rapaz, sabedoria, hein? Posso ler, já que o senhor está falando dessa questão, antes de a gente entrar sobre o Cavaleiro Amarelo, eu até separei aqui uma matéria, o senhor né, comentou ontem sobre isso, né? Olha esse rapaz aqui. Ó, esse aí também, hein? Esse aqui, como chama o nome dele? É o Jared Kushner. O Kushner, né? Sim. Kushner, né? Ele é indicado aí ao Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Por justamente o que ele está fazendo, ó. Jared Kushner, né, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo segundo ano consecutivo, mesmo por seu trabalho na normalização das relações entre Israel e países árabes. O genro do ex-presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump, né, disse ao site de Jerusalém Post que os agradecimentos, por isso, devem ir para os líderes visionários. Ou seja, ele está aí também sendo cotado, né, pastor Galdinei? Porque ele está, mesmo depois que o próprio Donald Trump saiu do poder da presidência dos Estados Unidos, ele ainda continua tendo poder, e nesse ano agora, de novo, ele é indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E o que você tem a dizer sobre isso, pastor Galdinei? Como que é o nome dele? Jared Kushner. O Jared Kushner. Ele é o genro de Trump, né? Ele, desde o governo de Donald Trump, ele já estava intermediando a paz no Oriente Médio, né? Ele tem sangue judeu, né? É um grande articulador. Ele ajudou a intermediar o Tratado de Abraão, que foi com os Emirados Árabes Unidos, o tratado que aconteceu na maioria desses últimos, principalmente os últimos 4 acordos de paz que Israel fez. Ele estava envolvido, ele é um grande articulador dentro do Oriente Médio, mas é como eu disse, a figura do anticristo, ele pode ser um candidato, mas a figura do anticristo é uma pessoa que ela é querida e amada no mundo inteiro. O mundo inteiro vai amar a pessoa do anticristo, até porque ele não será eleito por ninguém, não vai haver uma eleição. Então, será uma aceitação geral implantada pelos senhores do mundo, e essa pessoa vai chegar com o seu discurso, que tudo já vai estar pronto para ele apenas vai chegar e manipular. Esse cidadão aí, o genro de Trump, é um cidadão sombrio, é um cidadão estranho, né? Dá para ver no semblante dele, no rosto dele, que é um camarada estranho, mas eu ainda vejo assim, uma longitude muito grande dele ser a figura. É claro que eu não estou apostando em uma pessoa dizendo que é ele que vai ser. Ninguém sabe quem será. A gente faz a nossa analogia, né, de quem pode ser. Esse daí é uma figura, é um camarada sombrio. Eu acredito que esse tem mais influência para ser do que o próprio Macron. Olha, pastor Galdinei, e outra coisa, tem outra matéria aqui, vou aproveitar o embalo já que a gente está falando sobre esse assunto. Olha só, deixa eu ver aqui, se eu vou encontrar aqui. Como a irmã Maria Pereira diz, né? O outro tal, sim, toda a gente suspira por ele, o mundo inteiro suspira
pelo ex-presidente, né? Pelo ex-presidente lá, o camarada da minha cor. É, Né? é. Todo mundo sonha com ele, né? E todo mundo paga simpatia, que ele é um homem muito cavalheiro com a esposa. Se o povo estudasse a fundo a história dele com a esposa, vocês iriam ver que aquilo ali não tem nada de família, aquilo ali é só Fachada, uma né? farsa, aquilo é uma fachada. O nome dela, né, é nome de mulher, mas ela não é mulher, tem um rolo muito grande ali, que só Deus para ter misericórdia. Essa é a realidade. Olha essa aqui, pastor Cornélio, essa matéria aqui, ó. Enquanto Trump lida com a ressaca de sua presidência, Jared Kushner, né, está atacando sozinho, viajando pelo Oriente Médio e solicitando fundos para a sua nova empresa. Olha só que interessante. Então você percebe que mesmo sem o poder do sogro, ele ainda continua tendo muita influência nesses países, né? Ele consegue entrar em Israel, ele entra nos árabes tranquilamente, sem nenhum problema, né? É muito estranho. Então nós temos três cotações aí. O macro também, eu acho que, na minha opinião, também não se encaixa. Tem esse aqui também que tem uma cara meio macabra, né? E tem esse outro também, que o senhor falou, que também eu acho que está mais próximo, né? Como a Ana escreveu aqui, né? O casal fake, né? Essa é a realidade. O casal fake. Ele, né? Daquele jeito que você sabe, paga uma de homem, mas não tem nada a ver com homem, e ela tem o nome de mulher, mas não tem nada a ver com mulher, né? Quem sabe da história sabe da história a fundo, está entendendo o que eu estou dizendo. E isso é comportamento do anticristo, que o anticristo ele teria essas atrações sexuais, conforme a própria Bíblia descreve, pastor Rodrigo. Verdade, com certeza. E, pastor Cornélio, outra coisa interessante, se acontecer hoje o arrebatamento, nós sabemos que tem três figuras aí que pode sim, com certeza, assumir essa figura aí do anticristo. Né? O diabo, ele é astuto, ele vai preparar as pessoas, ele sabe que uma hora ou outra vai acontecer o arrebatamento. Se eles três morrerem, vão preparar outra pessoa no lugar. Sempre vai ter alguém para poder ficar ali na reserva já para quando acontecer esse impasse, né, do arrebatamento da igreja. Meu irmão, aí se prepara, né, pastor Cornélio? Prepara para... Exatamente. Nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo aí. Deixa eu ver o que a Rosa Malta escreveu aqui. O que a Rosa Malta escreveu aí, pastor Rodrigo? Estou pasma. Eu achava que era o melhor já como presidente. Nossa. Mas não fica pasma, não, Rosa, porque como você, a maioria da humanidade do planeta Terra imaginava ou imagina isso, viu? Que é o melhor de todos, de toda a história que já passou pela face da Terra, comandando os Estados Unidos. Essa é a realidade, né? Que comandando os Estados Unidos, quando na realidade é uma baita de uma farsa, é só engano, e nós temos que estar atento. Dentro do que o pastor Rodrigo acabou de apresentar, a gente começa a ver que está sendo articulado. A pessoa, a figura do anticristo, a besta, já está na Terra, pastor Rodrigo. Eu não tenho dúvida, porque os sinais estão claros, cada vez mais intensos, tanto na área geopolítica, como na área da questão natural no nosso planeta Terra. Eu digo de terremotos, furacões, de tsunamis acontecendo de uma alta frequência. Também nós temos as questões de acordos, né? O acordo aí que estão sendo feito, e esse camarada aí na tela, né? Que é o nome, eu preciso falar, se eu falar certinho, é Kushner, né? O Jared Kushner. Isso, esse rapaz mesmo aí é estranho, porque ele consegue, através dele, que os acordos de Abraão, né, pastor Claudinei, têm se intensificado e tem dado certo. É por isso que ele é cotado para o Prêmio Nobel da Paz, né? Eu acabei de colocar aqui na tela, aí, ó. Prêmio Nobel da Paz. Então tem todas as características de ser, né? Eu não estou falando que mas tem as características também, junto com esse que o pastor também acabou de mencionar, que é muito forte também. Então a gente percebe, gente, que o diabo tem como se servir dessas pessoas, porque estão já preparados para isso, né, pastor Cornélio? Infelizmente. Até o presidente da Ucrânia também está na cotação aí para receber uma premiação dentro dessas indicações aí que tem, né? Para Nobel da Paz também. O Zelensky, né? Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, né? Volodymyr Zelensky. Zelensky, ele também está cotado para ser
o Nobel da Paz, né? A gente começa a perceber que são figuras que estão aparecendo no cenário, né? Estão sendo indicados para prêmios importantíssimos diante da sociedade mundial, mas como nós estávamos falando, isso daí pode ser um boi de piranha, né? Porque, na realidade, os verdadeiros estão na surdina, manipulando e trabalhando para que, quando aparecer, não venha ter nenhuma maneira da sociedade dizer assim, não aceito, né? Essa é a grande realidade. Mesmo porque o mundo vai estar um caos. Quando ele aparecer, ele vai trazer aquela falsa paz, né? Que já é o Cavaleiro Branco aí, que nós falamos no vídeos anteriores. Inclusive, o Cavaleiro Branco, ele só vai entrar em ação. Tem muitos vídeos aí na internet falando que ele já está em ação por causa desta pandemia. E a coroa, né? Esse negócio aí tem a... Não posso falar o nome aqui agora, mas essa pandemia tem a coroa, né? Todo mundo sabe o que eu tô falando. E essa coroa, eles estão dizendo que é a coroa da cabeça que tá lá do Apocalipse 6, versículo 1 e 2. E não é, meus irmãos, porque, na verdade, para isso acontecer, a igreja não poderia estar aqui na Terra. Porque nós temos vários versículos bíblicos que provam pra gente que nós não passaríamos para a grande tribulação. Então, eu acredito, junto com o pastor Claudinei e os vídeos que nós fizemos anteriormente, que o Cavaleiro Branco ele vai surgir depois que a igreja for arrebatada. Ou seja, o próprio arrebatamento já é o start do Cavaleiro Branco, né, pastor Claudinei? Depois, na sequência, vem então, depois que tiver aquela paz, falsa paz, vem esse versículo bíblico, né, que diz aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5:3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão, pastor Claudinei. Exatamente, essa passagem é muito forte, né? Essa passagem é muito forte. E quando disserem a paz e segurança, porque o mundo, pastor Rodrigo, ele luta, né, por três coisas, né? Três coisas que o mundo luta incansavelmente: por paz, por segurança, né, e por prosperidade. As coisas que o mundo vive lutando: paz, segurança e prosperidade. Tem o falso discurso de que luta pela saúde, isso e aquilo, mas o mundo não, os senhores do mundo não querem saber de saúde. Os senhores do mundo, eles aparentemente lutam por paz, segurança e por prosperidade. E automaticamente, quando tudo isso parecer que está tudo normal, virá a repentina destruição, que é o que a Bíblia Sagrada diz. Eu estou vendo pessoas escrevendo, antes de nós lermos o versículo oficial do nosso comentário, que está no livro de Apocalipse, eu estou vendo pessoas dizendo assim: eu sempre desejei que esse tal presidente fosse presidente do Brasil, que eu achava ele o máximo. Deixa eu ver aqui, onde o cara vai escrever aqui. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Como o senhor está falando. Ele demonstrou isso, né, na sua própria governo dele, né? Então, pessoal, essa é a função do anticristo, irmão. É realmente isso. Exato. Ele não vai transparecer em nenhum momento que ele é das trevas. Jamais. Não, de maneira nenhuma. Sempre um camarada muito bonzinho, pagando simpatia para todo mundo. Um homem que ensina os outros homens o que é ser marido, né? A esposa que ensina as mulheres o que é ser esposa. O casal que ensina as supostas filhas o que é ser filha, quando na realidade aquilo ali é tudo uma farsa, é tudo uma jogada de marketing, né, para engodar as pessoas, e é o que a Cláudia escreveu aí, ó. Eu dizia que ele tinha que ser do Brasil. Na realidade, o mundo inteiro diz isso, né? Tinha que ser do meu país. Como na realidade não tem como, então pode ser uma arma para o mundo inteiro, né? E aí o mundo inteiro abraça, hein, pastor Rodrigo? Se hoje, na mídia mundial, sair a notícia, fulano de tal será o governo mundial, todos os países da Terra abraçam sem questionamento. Na verdade, se ele conseguir conquistar o Ocidente, imagina lá na Europa, no Oriente, imagina lá. Aqui, longe, né, já tem um pessoal falando bem dele, imagina lá onde ele mesmo trabalha, né, na Europa. Posso dizer, a coisa é interessante. A gente vê então que o mundo caminha para esse único governo, uma única moeda. A gente percebe isso aí, irmãos. Claramente, hoje em dia eu não ando mais com dinheiro papel na carteira. É raro eu ter dinheiro em papel. É mais o que, pastor Carney? Cartão e Pix. Não sei o senhor aí, mas aqui para mim, aqui, a gente vai no mercado, é o cartão, é Pix.
é internet, não tem mais nada de ver com papel. Isso é um grande avanço. A gente percebe que o mundo está ficando cada vez mais, eu posso dizer, globalizado, né, na questão do digital. Isso é uma preparação, irmão, já para o anticristo. Exato. Como diz Dado, o dinheiro do ser humano passa pela sua mão no tocante à tela virtual do celular, né? Ninguém mais tem dinheiro em espécie. O dinheiro está na tela do celular, né? É um dinheiro virtual. Você não pega ele na mão, ele é um dinheiro virtual. Prova que é um dinheiro virtual, que se você que tem dinheiro, se você for na agência bancária da sua cidade e pedir 10 mil reais para sacar ali na hora, você não vai ter condições de ter. Por quê? Porque o teu dinheiro, você pode ter 1 milhão na sua conta, mas você não tem acesso a 10 mil em espécie, porque o dinheiro já está entrando em extinção na face da terra. O dinheiro está se transformando em algo digitalizado. Os senhores do mundo estão trabalhando com o seu dinheiro, sabe? Os senhores do mundo estão trabalhando com o seu dinheiro e hoje em dia ninguém tem mais acesso a praticamente a nada no tocante a dinheiro em espécie, né? Se você vai no supermercado, muitas das vezes, e você dá uma nota de 100 reais, dependendo da situação, a moça dali do caixa não tem um troco para te dar. Mas por quê? Porque acabou o dinheiro sumiu. Você vai ter que passar o cartão, fazer um Pix ou algo semelhante, mas dinheiro já não tem mais. Então, essa é a grande realidade. Pastor Rodrigo, qual o versículo que nós vamos ler aqui agora para que todos venham entender a respeito do cavalo amarelo? Já falamos quase meia hora só de introdução, hein? Vamos lá. Olha o que diz aqui a irmã Aline, ó. Hoje o meu colega postou, por causa do Pix não acham mais dinheiro nas ruas. Olha aí. Uma membra sua aqui do canal, Aline Dias. É isso aí. Na realidade, o Pix, em outros países, tem as suas maneiras, os seus modos de transferência, mas o dinheiro em espécie desapareceu, né? O José Leal, a partir de 5 mil, já não tem mais como você fazer um saque direto. Você precisa fazer um pedido para a gerência do banco, fazer como se fosse uma requisição para tirar o dinheiro que é seu. Quer dizer, você tem que fazer pedido, fazer um requerimento para ter direito àquilo que é teu. Olha onde nós chegamos, né? O que é isso, pastor? O dinheiro desapareceu, o dinheiro se acabou, pastor Rodrigo. Antes de eu chegar no cavaleiro amarelo, pastor Rodrigo, eu vou falar um pouquinho sobre o vermelho que é na sequência, né? Aí o branco é a paz. Quando dá 3 anos e meio da grande tribulação, ele vai vai quebrar o pacto, né? Que está em Daniel e também em Mateus, Daniel capítulo 2, ali você vai encontrar essa parte, e também em Mateus fala, a partir do capítulo 24, a gente vai ver a questão quando o anticristo ele se manifesta, ele mostra a sua face, ele arranca a arca da aliança e coloca o quê? A sua imagem para ser adorada. Neste momento aí, que vai entrar esse versículo que está aí na tela, né? Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a destruição. E aí, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Aí sim, irmão, que o povo de Israel, né, a nação, o povo judeu vai ver realmente que aquele Cristo ali é o anticristo e é o diabo ali realmente. Aí que acontece que vai entrar agora, neste momento, o cavaleiro vermelho. É uma profecia que é para Jerusalém, mas também vai servir para todos que vão estar ali no momento. Não só para Jerusalém, mas para todos aqueles que ficaram, né? Que vão ser a resistência. Como assim, pastor? Aqueles que conhecem a palavra, sabem de tudo isso que está sendo feito agora, mas se chegar a ficar aqui na terra, eles vão ser a resistência. É verdade, pastor Godinho? Vão ser a resistência. E esse versículo que está aqui, eu não sei se tem como nós ler, pastor Godinho, dá tempo? Agora, fica à vontade. Vamos lá. Ó. É uma profecia que é para Jerusalém no momento em que o cavalo vermelho vai entrar em ação. Só vocês vão ter uma ideia da proporção, que aí sim a gente vai ligar com o preto, né, que é o da fome, e assim já entra no amarelo, que é a morte, né? Então vamos lá, então. Olha o que diz aqui, pastor Ney. Fica no livro de Ezequiel 5, do 9 ao 17. E eu farei em ti o que nunca fiz, o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão seus pais, e executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, versículo 11, viu, gente? Tá bem aqui, ó. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Jesus, Deus, né? Certamente, porquanto profanaste o meu santuário em todas as tuas coisas detestáveis,
e com todas as tuas abominações também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim se Rodrigo, cumprirá. Oi? repete esse versículo aí que o senhor leu, né? Repete esse versículo. Você que está em casa nos acompanhando, preste muita atenção nesse versículo, porque aqui está uma grande revelação bíblica. Ouça com atenção isso. Uma terça parte de ti morrerá de peste, Olha isso. e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado do meu zelo, quando eu cumprir neles o meu furor. O 14, pastor Ney, diz assim, ó, e por te-ei em desolação, por objeto de opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, os olhos de todos os que passaram. Eu quero ler aqui os 17 para a gente ganhar tempo. Sim. Vamos lá aqui, ó. E enviarei sobre vós a fome, e as feras que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Ou seja, depois da G, né, do cavalo vermelho, da batalha, aí vai vir a fome, porque, como nós dizemos, pastor Canei, quando nações entram em batalha, vai faltar o alimento, vai ter escassez, vai vir a fome, e é isso que vai acontecer com Jerusalém nesse momento. Vai chegar a esse ponto aqui. Se a gente for observar, esse versículo que eu pedi para o senhor repetir, O 12 aqui. você que está nos acompanhando, você pode observar que na outra live que nós falávamos do cavalo preto, juntamente com o pastor Rodrigo, nós relatávamos a vocês a respeito de que os espíritos que estão subordinados a esse principado que vai agir na face da terra, esses espíritos já estão atuando na face da terra. Tanto o espírito do cavalo, os espíritos subordinados ao cavaleiro do cavalo branco, os espíritos subordinados ao cavaleiro do cavalo vermelho, os espíritos subordinados ao cavaleiro do cavalo preto e os espíritos subordinados ao cavaleiro do cavalo amarelo já estão atuando sobre a face da terra. E essa passagem bíblica aí nesse verso 22, 22 ou 12? 12, capítulo 5, Ezequiel, tem uma irmã que perguntou já para o ensejo, Ezequiel 5, do versículo 9 ao 17, irmã. Exato. O capítulo 12, o verso 12, está mostrando isso, que uma boa parte vai se acabar em peste, a outra boa parte vai se acabar em fome, e a outra parte vai se acabar ao fio da espada, e a outra parte se espalhará sobre a terra de uma forma desesperadora, né, desolada, fugindo. Então, nós começamos a ver que esses fatos já estão acontecendo na face da terra, pastor Rodrigo. Sim, de uma maneira muito branda, mas, sim, porém, para nós é assustador. Sim. Você imagina no momento em que o próprio Jesus tirar o selo, falou, pronto, está aberto o primeiro selo, o segundo selo está aberto. Não vai ter misericórdia, irmão, não tem piedade. Você viu aí, nós lemos aí, depois vocês leem com paciência, Ezequiel, capítulo 5, do versículo 9 ao 17, é a narração do que vai acontecer depois que o anticristo rompeu o pacto. Aí vocês vão ver isso aqui, vai acontecer, isso aqui não é a história da carochinha, irmãos, vai acontecer no período da grande tribulação, não só para o povo judeu, mas para quem ficar aqui, vai passar por esse transtorno que está aqui na tela, que nós acabamos de ler. E aí, pastor Rodney, a gente entra no cavalo amarelo, que na verdade, se a gente puxar no original, é uma cor verde, né? É tipo quando uma pessoa morre, já há 3 dias, aquela cor meio amarelada, puxado para o lado do verde, né? É meio, nem verde nem amarelo, fica no meio ali, né? É um pálido, né? Podemos dizer assim. Isso. Aí vamos entrar lá, então? E vamos lá. Vamos ver como será a atuação do cavalo amarelo, né?
Vamos saber Isso. como ele vai agir. Olha lá, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. Meu Deus. Misericórdia. O inferno o seguia. E lhe foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, que é o artifício do cavalo vermelho, Sim, certo? sim, Com fome, que é Sim. o artifício do cavalo preto, sim, e com peste, que é o artifício do próprio cavalo amarelo, sim, e com as feras da terra. sim. Essas feras da terra chamam atenção. Será que são pessoas? Será que são espíritos demoníacos? A gente não se sabe afirmar o certo, mas se sabe que esse cavalo amarelo, ele é pior do que os 3 anteriores, porque ele vai se valer de todos os artifícios dos anteriores e vai usar junto com o que ele veio trazer, que é a peste, pastor Claudinho de Oliveira. E A peste. o interessante, ó, ele usa a arma do cavalo vermelho, usa as armas do cavalo preto, ou seja, ele usa os espíritos, né, do cavalo vermelho e do cavalo preto. Esses 2 espíritos, esses 2 principados estão subordinados ao cavaleiro do cavalo amarelo. Exatamente. E junto com o cavalo amarelo, ele tem a sua identidade própria, que é a peste. E tem esse mistério aqui, né, que são as feras da terra. A Bíblia não está dizendo que são as feras do campo, né? É bem claro, não é as feras do campo. Se fosse as feras do campo, a gente poderia dizer, é o leão, é o urso, É um leão, exatamente. é os animais, né, os animais carnívoros. Não é feras do campo, são as feras da terra, né? Quem são as feras da terra? Será que não são os demônios, né, que foram destituídos da glória de Deus e estão aqui na terra atormentando a humanidade? Será que essas feras da terra não são aqueles seres humanos que simplesmente vivem uma vida vazia, sem Deus, e esses espíritos terão acesso a entrar neles e eles fazerem barbaridades, atrocidades, praticar as loucuras que nós temos visto aí nas mídias, acontecendo de uma forma mais branda, mas nesses tempos acontecendo com mais veemência na vida das pessoas? Então, é um cavaleiro que está montado sobre um cavalo. Esse cavaleiro, a gente vê que ele é o próprio Satanás, pastor Rodrigo. Com certeza. E para poder complicar mais ainda, hoje nós estamos vivendo um pano de fundo muito forte. Por exemplo, a gente começou aí com a pandemia, não foi, pastor Ney? Sim. A pandemia remete à peste. Peste, nós podemos dizer, do Cavaleiro Amarelo, que não está ainda em atividade, mas Sim. ele não está em atividade, mas morreu 5 milhões de pessoas. Sim. É claro que a mídia deu os números não são exatamente isso mesmo, porque pessoas que morreram de infarto, pessoas que morreram de várias outras doenças foram atribuídas que morreram desse negócio aí porque estava em alta, e também cada um que morria, eles recebiam um valor por cadáver. Então eles dizem que foi 5 milhões de pessoas, assim, mais ou menos, que morreram com esta pandemia atual que nós tivemos. E o Cavaleiro Amarelo ainda não foi solto esse quarto selo. Pastor Claudinei, uma coisa que chama atenção é que nesse mesmo período agora nós temos G, né, entre Ucrânia e Rússia, G acontecendo, e também estamos tendo a questão da inflação. O cavalo preto também, a fome aumentou de maneira grandiosa e eles querem cumprir a Agenda 2030. E o primeiro ponto da agenda, o primeiro índice da agenda é justamente como é que fala a palavra? A erradicação. Da fome, ou seja, fome zero. Mas tá indo contra isso, tá indo contra a própria elite, porque não tá, e tá ficando pior a situação. Não é verdade? Sim, sim. E os cavaleiros não entrou ainda em ação. Pastor Rodrigo, mas sempre houve essas questões. Por exemplo, peste, né? Fala que a peste vai estar aqui junto com a fome e com a espada. Você pensa, a pessoa morrer ali pela espada, né, pastor? É uma coisa. A gente leu um versículo ontem, né? Foi ontem, né? Fiz a live? Sim, Foi... antes de ontem.
que é melhor morrer pela espada do que morrer pela fome. Foi um versículo que nós lemos? Não lembro mais que a gente... Foi exatamente isso. Que Só que a espada é a G, né? A espada é a G. A G, com certeza, é a G. Mas eu digo assim, aqui no quesito da morte. Só que aqui a gente vai ter tudo junto misturado. Aí é a G, a fome e a peste. Tudo junto, é um pacote. Quer dizer, a gente percebe que esse cavaleiro, o amarelo, ele vai, segundo informações que nós temos na própria Bíblia aí, lendo, vamos voltar lá para ele de novo, pastor? E eu olhei e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. O que é a quarta? Vamos somar agora? Vamos entrar na matemática. A quarta parte da terra. A terra, vamos dizer aí, tem quase 8 bilhões de seres humanos hoje. Exatamente, quase 8. 8 bilhões. Se a Terra tem quase 8 bilhões, vamos arredondar, 8 bilhões. 8 a Terra bilhões. tem 8 bilhões, vamos arredondar. A terça parte, é isso? A terça parte. A terça parte. Dessa terça parte... Ou melhor, a quarta parte da Terra. É dada mesma, né? Vamos lá. A quarta isso. Parte. O que seria a quarta parte? A quarta parte nós vamos dividir 8 por 4. Divide 8 por 4, tira a quarta parte, sobra 6 e 2 se vai. Ou seja, 2 bilhões de seres humanos será ceifado pelo cavalo amarelo. Exatamente. 2 bilhões. 2 bilhões. É assustador. O senhor foi até bonzinho, né? Você colocou 2 bilhões lá, mas 2 bilhões, né, pastor Coni? É muita gente. Foi errado na soma do banner, viu? Foi errado na soma. Foi colocar 2 milhões, depois eu vou consertar, mas não é 2 milhões, não, é 2 bilhões. É que o pastor, ele colocou 2 milhões para não assustar vocês, gente. Para não assustar. Mas, pessoal, 2 bilhões de pessoas vão desaparecer por causa desse cavalo amarelo, gente. Então, o tenebroso, pastor Rodrigo, não cortando a fala do senhor, o tenebroso é que fica muito claro para todos que aqui estão como que esse cavalo amarelo vai atuar. Ele vai atuar através do quê? Através da G, que é a espada, né? As Gs, que é a espada, através da fome, que nós estamos vendo, a carestia da comida, de tudo que existe na terra, tudo que está acontecendo já é uma preparação, através da fome, através da peste, que você viu aí, nós estamos vivendo ainda um momento de pestilência na face da terra, não acabou 100% a peste, tá? Não acabou 100%, né? Você vê aí por aí, né, como a Eliane Cruz escreveu, né? Então a peste tem aí quase 2 anos assolando a humanidade na face da terra, e ainda não é a peste oficial do Cavaleiro Amarelo, é só uma preparação, como diz, é só um aperitivo, um petisco, né? E além desses três itens, que é a espada, que nós podemos dar o nome de G, porque antigamente, quando a Bíblia foi escrita, a espada era a arma principal da G. Hoje, se fosse trazer para os dias de hoje, a Bíblia fosse ser escrita no dia de hoje, no lugar da espada seria escrito a arma de fogo, né? Então, a G, a fome, que através da fome, você está vendo aí, o mundo está em desespero, a peste, que é o que nós estamos vendo aí, a humanidade viveu dias terríveis e agora, graças a Deus, está se acalmando. E, por final, esse nome enigmático aí, que é difícil até de decifrar, fica aquela incógnita, né, para qualquer um imaginar o que quer que seja, né? E com as feras da terra. Eu quero acreditar que as feras da terra, pastor Rodrigo, são os seres humanos endemoniados. Eu quero acreditar sim. Com certeza, porque eu já vou falar sobre isso. Tem a irmã Romilda aqui, a Romilda Rocha Dias, dizendo o que é esse G. É porque a gente não pode falar a palavra, irmã, senão a gente derruba a live. A G seria batalha, tá bom? O sinônimo de batalha, tá certo? G-U-E-R-R-A, tá ok, minha irmã? Pastor Rodney, como o senhor bem colocou, porque as feras da terra hoje em dia, eles estão fazendo, tem super soldados. Existe uma armadura, que agora me fugiu o nome, que ela aumenta a força do soldado em 100 vezes. Entendeu? Sim. A própria ONU tem esse tipo de soldados. Existem os soldados que vão ser mudados geneticamente,
Como assim? Eles vão ter. Já começou esse ano a implantar chips nos cérebros humanos, né? Tá em teste, mas eu creio que já tem soldados já com esses chips já. Por quê? Porque com esses chips eles conseguem tirar a emoção do soldado, a dó, o sentimento de dó. Existem várias substâncias no nosso cérebro que se tiradas, né? A pessoa vira um robô, vira uma máquina. E esses soldados vão ser preparados para poder chegar e executar o que tem que ser executado sem dó e sem piedade. Essa é uma verdade. Então, pastor Ney, eu tô com o senhor nessa questão também, que as feras da terra são espíritos diabólicos junto com o humano que já estão preparando o campo aí para a gente ver que existe super soldado já. Inclusive aquele filme do Capitão América não é ficção, mas que lá, gente, tudo que é ficção no filme, você pode ter certeza que vai se tornar realidade um dia. Hoje em dia que nós aquele filme Eu e o Robô. Aquele robô, hoje chama-se, não sei o nome dele agora, fugiu, não, Mecha, coisa assim. É um robô parecido com o filme Eu e o Robô. Ou seja, aquilo lá já está sendo real hoje nos nossos dias, pastor Claudinei de Oliveira. Exatamente. Isso, como o senhor está falando, a gente também agrega às feras da terra os próprios robôs que estão sendo feitos por homens endemoniados, porque quem está dando inspiração para esses homens fazerem esses robôs com armas pesadas, robôs que têm comportamento semi-humano, com inteligência humana, quem está dando inspiração para esses homens não é o Espírito de Jesus Cristo, é o próprio espírito maligno, porque esses robôs estão sendo programados para destruir vidas, esses robôs estão sendo programados para destruir pessoas. Então, pode ter certeza que quem está inspirando são demônios, robôs, drones, né? A gente vê drones, tem agora, né, pastor Rodrigo, um cachorro biônico, né, que eles estão fazendo, um animal quadrúpede, que esse animal, ele tem capacidade, um fuzil nele, que atira, que dá um giro de 360 graus, atirando com bala de .50, bala de .40, bala de AK-47, um fuzil poderosíssimo em cima desse cachorro biônico, né? De 4 patas, né? Que o ser humano pode dar um coice nele, dar uma pancada que ele não cai porque ele tem essa articulação de 4 patas. Isso são as feras da terra. São feras da terra. Por quê? Porque são feitos de homens, né? De homens terrenos que não tem nada de Espírito Santo, que não tem nada de Espírito de Deus, né? São os filhos de Caim que estão na terra, né? Que vão fazer tudo isso. Então eu acredito que essas feras da terra estão envolvidos com os homens endemoniados, mulheres endemoniadas, que terão inspiração das trevas para criar máquinas, para criar robôs, para criar drones, para a própria destruição em massa da humanidade. Olha, a própria Rosa Malta leu meu pensamento. Eu ia falar agora, Rosa Malta. Starlink são os que vão seguir as pessoas para localizar. Com certeza, por exemplo, nessa né, nessa batalha entre Ucrânia e Rússia, a Rússia foi lá e cortou todos os meios de internet da Ucrânia. Inclusive, para poder invadir, para eles poderem chegar até ali o território ucraniano, eles tiveram que deixar a Ucrânia cega, né, no quesito internet. Só que o presidente Zelensky pediu ajuda para quem, gente? Para o outro que é cotado também, pastor, que não falou dele, né? O Elon Musk. O Elon Musk, que tem uma empresa, na questão dos chips, é tudo ele aí, dos chips, carro andando sozinho, é tudo questão dele aí. E ele mandou Starlinks, ou seja, satélites, para a Ucrânia, para mandar internet. Olha só o poder, pastor Gonei, o poder que este homem tem de mandar, direcionar satélites para a Ucrânia. E olha que a Rússia é uma potência mundial. O nome da Rússia, se for que lá um nome legal do gelo, como é que chama? O Iceman. O Iceman, vamos falar o Iceman que é melhor. O Iceman. Exato. Então, eles não teve o poder de impedir o próprio Elon Musk de chegar com seus aparatos, né? Os Starlinks próximo à Ucrânia. E aí, conseguir fornecer internet para toda a Ucrânia. Não é internetinha, não. É internet mesmo. Entendeu? Então, pastor Ney, no momento que a igreja for arrebatada, na minha opinião, ninguém vai conseguir se esconder do anticristo. Sabe por quê? Até poeira, paz dos senhores, a gente não vai pôr aqui na tela, podia pôr aqui
os robôs, mas a gente não vai colocar por causa do tempo. Tem até poeira tecnológica, é assim que fala a palavra? Poeiras que são, não são poeiras de verdade, são poeiras superficiais, mas Artificial, né? que tem a câmera em Full HD. Consegue pegar todo o ambiente. Então, gente, o avião passa na mata, joga essa poeira tecnológica, né? E consegue captar a pessoa onde estiver. Então não tem como escapar, irmão. Ou nós subimos agora, ou iremos pagar o preço de sangue na grande tribulação, meus senhores. Exatamente. Essas feras do campo, né, com as feras do campo, não, fera da terra, essas feras da terra, ela engloba muita coisa, engloba muitos utensílios, podemos dizer, que serão usados para próprio monitoramento do ser humano, para perseguir o ser humano, e a gente precisa estar atento a tudo isso, porque o cavalo amarelo, dentro dos últimos dias, após o arrebatamento da igreja, quando esses cavalos se manifestarem na terra, a igreja não estará mais aqui, entenda isso. E esse cavalo, ele será o mais tenebroso de todos. Por isso que eu digo para você que está nos acompanhando, se volte para Deus. Não é tempo de você estar afastado do evangelho, não é tempo de você, de nenhum de nós estarmos brincando de estar servindo a Deus, de estarmos brincando de irmãozinho e de irmãzinha, não é tempo de nós estarmos nos enganando dentro de uma instituição religiosa. É hora, pastor Rodrigo, de nós estreitarmos a nossa comunhão com Deus. É hora de nós pedirmos para Deus, né, trabalhar dentro de nós e fazer nós enxergarmos aquilo que precisa melhorar dentro de cada um de nós. É hora de nós andarmos diariamente fazendo uma avaliação e uma introspectiva pessoal. Aonde eu estou errando, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso me aperfeiçoar mais, aonde eu estou falhando perante Deus. Essa é a hora, porque eu vou dizer algo, pastor Rodrigo, não é de desejar nem para um animal do campo o que esses cavaleiros irão praticar aqui na face da terra, não é de desejar nem para um animal do campo, nem para o pior inimigo que uma pessoa possa ter na terra. Tá sem áudio, pastor. Tá sem áudio. O que chama a atenção, pastor Claudinei, é assim, a questão que eu acho interessante, que não é só 4 cavaleiros e acabou o problema. Não é, isso aí é só a ponta do iceberg. E o pior de tudo é que o primeiro, segundo e terceiro tem um modo específico de operação. Já o quarto, ele já vem com o pacote completo e com mais coisas terríveis. Sim. E é só o quarto selo. Sim. Aí nós temos o quinto selo, o sexto selo, o sétimo selo, tem as trombetas, tem as taças da ira de Deus. Você imagina, isso aí é só os 4 cavaleiros. Você imagina quando começar as taças da ira de Deus? Não, as taças da ira de Deus é sem misericórdia. Ainda os selos tem alguma, assim, não vou falar que tem misericórdia, mas é mais brando do que a própria taça da ira. Inclusive, pastor, a irmã, acho que é a Anarque, né? Anakiri, é isso, Cristina? Tá perguntando como que ela faz para ser salva. Se eu quiser responder a pergunta dela. Pastor, como eu faço para me ser salvo? Eu vou responder o que o apóstolo Paulo respondeu para aquele carcereiro. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Mas o crer não é da boca para fora. O crer é de se entregar ao Senhor Jesus, viver uma vida de obediência à palavra de Deus e renúncia das suas próprias vontades. Quem obedece à palavra de Deus e renuncia à própria vontade, esse homem, claro, obedece à palavra de Deus e renuncia à vontade própria para que a de Deus prevaleça. Porque tem gente que renuncia à própria vontade para fazer a vontade de um filho, para fazer a vontade de um marido, para fazer a vontade de uma esposa, para fazer a vontade de outro ser humano. Não é rejeitar a própria vontade para fazer a vontade de um ser humano. É rejeitar a própria vontade para fazer a vontade de Deus. E automaticamente obedece a sua palavra, esse homem e essa mulher está com o nome no livro da vida e nada e ninguém vai o tirar dessa tamanha salvação se essa pessoa perseverar na presença de Deus. Então, a base da salvação está em obedecer a palavra de Deus e renunciar à própria vontade para a vontade de Deus prevalecer. Essa é a base da salvação, pastor Rodrigo. Pastor Garinei, outra coisa interessante que eu quero pôr aqui na tela agora, para nós encerrar. Eu sei que já passou o tempo da live, mas é bem rapidinho. Imagina, tem 6 minutinhos ainda. Vamos lá, então. Olha só. Olha só esse versículo aqui. Mateus 13 e 19. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal,
qual nunca, Marcos, né, desculpa, nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Então, o que acontece? Eles estão falando aqui que tudo que houve até hoje. Então vamos pegar no cavalo amarelo, né? Que é nosso foco hoje. E ele tem todos os artifícios, a espada, a fome, mas o foco dele principal é a peste, que vai matar com força. E eu peguei aqui uma questão aqui da peste. Vamos lá, bem rapidinho aqui. Vamos ver se consigo resumir aqui em 6 minutinhos, mas eu consigo sim. Olha só, pastor Ney, vamos bem rapidinho aqui. Se passar de 6 para 16 também não tem problema, não. Vamos aqui, ó. Olha só. Temos aqui, ó. Eu peguei aqui só 5 maiores pestes mundiais. Só 5 maiores, tá? Para ficar mais bem. Fora essa que aconteceu agora, que matou 5 milhões. A peste bubônica, lembra dela? Não era minha época, mas eu li, é terrível. Só essa peste matou 200 milhões de pessoas. Só essa. Meu Deus. Não vou ler a reportagem por causa do tempo. Depois tem a varíola, né? Varíola. Aqui, ó, bem aqui, ó. Não consegue pegar aí? Varíola. Só a varíola, deixa eu pôr um zoom aqui maior. Pronto. Só a varíola, gente, matou. Então, lá foi 200 milhões, né, pastor? Sim, 200 milhões. Agora vamos pegar aqui, ó. Vamos ver onde tá o dado. Ó, 400 mil pessoas morriam por ano, somente na Europa. Por ano, hein? Quando surgiu a virola. Morriam 400 mil pessoas por ano, pastor Claudinei. A varíola. A cólera matou 40 mil pessoas, segundo informações aqui, ó. 40 mil pessoas, certo? Depois temos a gripe espanhola, né, que foi aí, ó. Vamos ver aqui. Ela foi responsável por matar 50 milhões de pessoas. A gripe espanhola. Depois nós tivemos aí a suína, né? A suína que matou, vou ver aqui, vamos lá, 16 mil pessoas. Então você percebe, pastor Claudinei, 16 mil ou 16 milhões? 16 mil, essa aqui. Essa por causa, não, cadê ela? A suína, certo? Matou aqui, ó. Isso. Eu não ia falar o código dela para não, mas já falou. Entendi. 16 mil pessoas, entendeu? E ficou aí 627 pessoas infectadas. Ainda bem que com o avanço da tecnologia morreu menos pessoas, tá? Mas com essa aqui, a espanhola, não vou falar outro nome, a espanhola, matou 50 milhões de pessoas. Ó, isso em 1918, que não tinha tecnologia avançada. Morreu 50 milhões de pessoas. E a outra foi a cólera, né? Que matou 40 mil pessoas. Depois a outra foi a varíola, repetindo aqui novamente, que matou 40 mil pessoas por ano na Europa. E por último, a de cima, né? A bubônica, que matou aqui, no caso, 200 milhões de pessoas no século aí 14. Pastor Canei. Então você vê aqui, é a peste. Então, somando aqui, gente, dá quase um bilhão de pessoas mortas por pestes, fora a G, que nós tivemos a primeira G e a segunda G, fora as questões aí do comunismo, a gente sabe aí, né, também lá o Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus. Isso fora a G, isso fora só pestes. Agora, juntando tudo é que vai ser a força aí do Cavaleiro Amarelo, pastor Claudinei de Oliveira. Dá para não ter uma ideia, né? Então, aí entra o versículo bíblico que nós lemos aqui, acabei de ler para os irmãos, né? Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, e que Deus criou, né? Verdade. Até agora, e nem jamais haverá, pastor. Agora, a questão, pastor Rodrigo, que o senhor acabou de ler aí, sobre a questão das pestes, né? Se nós formos observar o cavalo amarelo, né? Ele tem as características dos outros cavaleiros, né? O cavaleiro amarelo tem a característica dos outros cavaleiros, que é a fome, que é a G, né? Que é a espada, né? A G. Porém, ele traz com ele a peste, porque diante da fome, diante da G, a peste se torna pior. Por quê?
Por que, pastor, que a peste é pior? Veja bem, a G está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia e na Rússia. Sim. Centenas e milhares de pessoas fugiram. Abandonou casa, abandonou carro, abandonou tudo, partiu para a fronteira da Polônia. Né? 3,5 milhões de pessoas já fugiram. 3,5 milhões de pessoas fugiram, pegaram, atravessou a fronteira e fugiu, foi embora. Não, deixa tudo para trás, o mais importante é a vida, vamos embora. Isso diante da G. Diante da fome, a pessoa está passando fome, ela dá um jeito, sei lá, ela come uma raiz, come alguma coisa que tem por lá, bate na porta do vizinho, pede um prato de comida e vai conseguindo se virar. Agora, a peste não. A peste, ela fecha a fronteira, a peste, ela impede a aproximação de pessoas. Você sabe muito bem o que aconteceu aqui no Brasil e no mundo. Estados perderam acesso a outros estados. Cidades, a polícia estava na porta das cidades proibindo carro sair, carro entrar. Não entrava e não saía ninguém. Por quê? Porque a peste, ela vem isolando as pessoas e proibindo ela de sair à procura do que comer, de sair à procura de um lugar de refúgio. A peste, ela é, na realidade, uma prisão que ela primeiro acontece mentalmente e depois vai matando através do vírus, pastor Rodrigo. Com certeza, pastor Ney. E, irmãos, qual que é o foco dessa live? Não é pôr medo em você, não é não. Sim. Tem gente que fala assim, o pastor Rodrigo é o pastor do caos. Não é, irmão. É a realidade que estamos vivendo hoje. E estamos te mostrando que se nós não subirmos com Cristo agora, no momento que estamos vivendo aqui, no arrebatamento, que eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, meus queridos, quem ficar aqui, meu Deus, a gente está tentando aqui mostrar para você apenas um panorama do que vai acontecer, mas as minhas palavras e as palavras do pastor Claudinei não chegam nem perto do que vai acontecer de fato naquele dia. Inclusive tem uma irmã aqui que perguntou sobre meu cabelo, deixa eu ver aqui. Se é que eu tô usando tupete, não é, irmã, é assim mesmo, é penteado assim mesmo, penteio fica dessa forma, tá? Faz parte. A gente tratando de tanto assunto a respeito no final dos tempos e o irmão, não sei quem que é, preocupado com o teu tupete, pastor Rodrigo. É normal, faz parte. Até você já não ajuda, né? E aí o cabelo também não ajuda, mas é assim mesmo. Importante, irmão, aqui a mensagem está sendo passada e a gente está preocupado, irmãos, porque os sinais estão muito fortes. Inclusive, o pastor Claudinei de Oliveira abriu espaço para a questão escatológica, porque ele está vendo que realmente é preciso falar isso. Porque as pessoas estão dormindo, irmão, estão cocheando em dois pensamentos. Essa é a verdade. Exatamente. Nós precisamos nos atentar e focar na nossa salvação, porque ela está mais próxima do que muitos possam imaginar. E nós possamos nos mantermos firmes. Foi feito uma pergunta lá, o Memes, Cães e Gatos, né? É isso? Fez uma pergunta e a pergunta passou. Eu tinha até fixado na linha do tempo aqui na tela e depois eu tirei porque a gente estava num comentário que no momento não dava para responder o que ele perguntou, né? Inclusive tem até um amigo nosso aí também, aquele rapaz, o André, do canal Palavra Revelada, tá aí também. Deus abençoe para a audiência, meu querido. Eu mandei o link para ele. Um abraço, André. E divulguei também lá na minha comunidade, tem um pessoal também acompanhando, que pensa. Obrigado. Deixa eu ver aqui, agora eu achei a pergunta, deixa eu ver se eu consigo responder em poucas palavras aqui. E o pastor Rodrigo também. Ser salvo, temos que crer e praticar a fé e fugir dos pecados. Não é essa a pergunta aqui. Não é isso aqui não é uma pergunta, isso aqui é uma afirmação, né? É o irmão Fernando, né? Fernando, manda de novo pra gente, por gentileza. Isso, manda aí para tentar responder a sua pergunta. Estou procurando aqui, mas ela ficou muito para trás. Muito bem para trás mesmo. Eu creio que ele vai mandar de volta aí, mas a princípio é isso, né, pastor Rodrigo? O cavalo amarelo, ele é o tenebroso de todos os quatro, né? Exatamente. Ele vai ser pior do que os três, né, anteriores. Bem pior. Sim. Na verdade, os cavaleiros por si só, cada vez mais que vai abrindo o selo, vai ficando pior, né? A situação. E aí no último acaba de piorar. Né? Exatamente. Eu acho que é esse aqui, ó. Deixa eu ver, essa é a pergunta do Fernando, né? Pastor, as pessoas que ficarem nesta terra, se acontecer o arrebatamento e se arrepender dos seus pecados, vão perder toda a sua prosperidade, né? Até dinheiro guardado no banco, né, pastor? Ele está perguntando se as pessoas que ficarem do arrebatamento terão os seus bens confiscados. Sim. Todos que ficarem aqui após o arrebatamento
terão seus bens confiscados, porque aí então dar-se-á início ao princípio de que para você comprar ou vender ou possuir alguma coisa, você precisa ter a marca. Então, tudo será confiscado. Aconteceu o arrebatamento agora, automaticamente o sistema do governo do anticristo já vai confiscar tudo que ficar, até porque a casa daqueles que foram arrebatados vai ficar, carro vai ficar, fazenda vai ficar, tudo vai ficar. Então, precisa ser feito um novo recenseamento do que ficou aqui na terra sem dono. E esse que ficou sem dono vai incluir também aquilo que tem dono. Por quê? Porque daí em diante o anticristo vai ter o controle daquilo que as pessoas são proprietárias, pastor Rodrigo. Com certeza, porque ele vai poder arrumar o mundo, entre aspas, né, aquela falsa paz, se ele tem dinheiro, se ele tem poder para poder abençoar aqueles que estão, ou seja, a minha casa, a casa do Claudinei, o carro, essas coisas, vai ficar para quem? Para o governo. Ele que vai, então, distribuir, talvez num primeiro momento, não implante já a marca, porque senão não vai ser a falsa paz, né? Porque se ele já chegar implantando a marca, já vai começar a pôr medo nas pessoas. Talvez ele vai normalizar tudo, porque, na verdade, vai subir um bom número de pessoas, mas o que o senhor falou tem muito sentido, que depois ele vai aplicar. A pessoa, depois ele vai falar, ó, você quer comprar, quer vender? Então, tem a marca aí. E aí, você vai citar a marca? Vai negar Jesus ou não vai? Aí que vai entrar a questão, né? Mas o senhor colocou bem colocado, pastor. Foi bem, já bem. A pergunta está bem respondida já. Exato. E o que tiver no banco, o governo vai segurar, vai ser tudo confiscado, né? Então, é por isso que nós temos que se preocupar com a nossa salvação, com o arrebatamento, com a nossa partida, porque essa falsa, vamos dizer assim, essa falsa esperança de que após o arrebatamento vai ter chance de ser salvo. Meu amigo, não se embasa nisso. Não fique esperando por isso. Depois do arrebatamento, o Espírito Santo vai continuar aqui na terra e vai ter chance de salvação também, porque vai ser pregado o evangelho do reino. Meu amigo, não se embasa nisso. Minha amiga, não se embasa nisso. Se nos dias atuais, no ministério da graça, na atuação veemente do Espírito Santo aqui na terra, já está essa loucura para viver aqui na presença de Deus, você imagina após o arrebatamento da igreja, que ficará escancarado a tudo e a todos que você está sendo comandado pelo sistema do diabo. Você imagina a dificuldade que não vai ser para se salvar. E aí as pessoas ficam por aí, pastor Rodrigo, naquela onda. Se eu não subir agora, eu subo depois. Se eu não for agora, eu vou depois. Meu amigo, não se embasa nisso. Não se embasa nisso, porque você chegar na porta de um supermercado para você comprar, teus filhos precisando de alguma coisa para comer, você chegar na porta de um mercado e eles falar, tem a marca? Não tenho, então aqui você não compra. Você vai no posto de gasolina, eu preciso abastecer meu carro para levar meu filho até um hospital, levar minha filha até um médico, ela aconteceu um corte, um acidente, preciso levar para dar um ponto. Tem o chip? Não, então aqui você não abastece. Você está conseguindo entender? E tantos outros problemas. Eu preciso pagar o aluguel da minha casa. Aqui nós não mexemos mais com dinheiro. Aqui você vai lá, passa a mão, né, naquela pistolinha lá automática, né, e aí já vai estar pago. Mas não existe mais dinheiro. A pessoa, para ela não se render a isso, diante do amor que tem por um membro da família, diante do amor que tem pela esposa, pelo marido, para você não se render a isso, depois do arrebatamento, olha, é quase impossível, pastor Rodrigo. Com certeza, pastor Rodrigo. E as pessoas, infelizmente, é bem fato isso aí, gente. Gente, quando vocês ouvirem alguma mensagem nos canais, pegue a Bíblia e acompanhe. Pastor Rodrigo, o que eu ouvi de canal falando que os 4 cavaleiros estão atuando já, não, e que, olha, isso aí faz com que a pessoa fica meia a palavra correta, desleixada, não sei, fica tranquila, sem ter preocupação. E se o que nós falamos aqui agora, tudo que nós falamos aqui até agora é baseado na Bíblia. E vai acontecer coisa muito terrível, gente. Então, não tem como os cavaleiros estar atuando, porque quando eles atuar, vai ser uma verdadeira carnificina. Isso é uma verdade, é uma realidade. Não tem como se cumprir a abertura de selos como a igreja aqui na terra. Então, é uma coisa que não tem coerência. Como que Jesus vai abrir os selos como a igreja dele aqui na terra? Então, para os selos serem abertos, né,
Cada abertura de um selo é um cavalo que é manifesto, né? Isso diante dos primeiros 4 selos. Então, para abrir selo é depois que a igreja for arrebatada, é outro processo. Então, os cavaleiros não estão atuando na terra. É claro que é o que nós estamos falando. Os espíritos subordinados a esses cavaleiros já estão agindo e não é de hoje. Já estão agindo há muito tempo, porque a fome já está instalada na terra, a peste já se instalou na face da terra, né? A G, você sabe que está instalada aí na face da terra, mas ainda não é os cavaleiros atuando. Então, nós precisamos avaliar isso com muita atenção, para nós não começarmos a dar ouvido a gente que está por aí pregando e espalhando pânico sem base bíblica, somente para atrair likes e atenção das pessoas, pastor Rodrigo. Complicado. E o pior de tudo, que os comentários, né, são todos bons porque eles filtram, né? A pessoa comenta, ela vai para um filtro, aí eles liberam. Então a gente vê que o mundo caminha para o caos e as pessoas pregando, sei lá, eu respeito, tá, mano? Quem é pós, quem é mésios, mas eu não acredito que Deus criou a tua igreja, criou não, né? Chamou a tua igreja, né? O povo de Israel rejeitou, Cristo instituiu a igreja, e a igreja vai passar por esse vexame todo. Porque a igreja vem sofrendo já, vem sofrendo já há 20 séculos. Vem sofrendo. É perseguição, é cristão morrendo. Você acha que Deus vai permitir que a igreja passe pela tribulação, sempre que nós estamos vivendo aí uma terrível dor de parto? Pois é, pastor Rodrigo, tem uma pergunta, eu respondi a do Fernando, responda essa pergunta da Fabiana aí. Eu tava querendo fugir dela, mas você já colocou na tela, né? É uma benção. Olha, gente, a marca da besta vai ser colocada nos primeiros 3 anos e meio do final. Eu acredito, pastor Rodinei, igual o senhor falou, porque se ele exigir colocar a marca da besta nos primeiros 3 anos e meio, ele não vai ter a paz. Entendeu? Por quê? Porque tem pessoas que vão negar. E aí vai ser obrigada, entendeu? Então, na minha opinião, assim que ele corromper lá o santuário lá e colocar a sua imagem para ser adorada, dali em diante que começa então a exigência dessa marca. Os primeiros 3 anos e meio, eu acredito que será 3 anos e meio de paz, porque ele vai estar organizando para os próximos 3,5. Então, os primeiros 3,5 é de organização. E enquanto há organização, muita coisa passa batido. Enquanto há organização, muita coisa passa. Você sabe que é assim, né? Enquanto você está organizando e ajeitando, muita coisa passa batido. Mas depois de organizado, então você bate o olho aqui, bate o olho ali, tá tudo nos conformes e aí não tem como fugir. Então eu acredito que essa marca, que esse implante mesmo, será nos últimos 3 anos e meio, porque aí realmente vai ser a perseguição ferrenha. Que vai entrar esse versículo de novo, né? Olha aí. Exato. Exato. E quando disseres a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. Olha só, de modo nenhum escaparão. Não vai ter como escapar, pastor Rodrigo. Não tem jeito. Ou você obedece ou não obedece. Ou vai ter que correr pro mato aí, esconder debaixo de rocha, sei lá, fazer alguma coisa para até os drones e a poeira virtual encontrar a pessoa, né? Vai ter que viver no meio do mato, né? E sofrendo as perseguições aí. Exatamente. Imagina, se nos dias atuais que nós estamos vivendo, né? Começaram a exigir aí de algumas pessoas para trabalhar, né? Que elas tinham que levar a Jussara para casa, né? Tinha que levar a Jussara, se não levar a Jussara, vai perder o trabalho. Quanta gente que abraçou a Jussara para não perder o trabalho? Quantos que não abraçaram a Jussara para não perder um trabalho, para ter que entrar no hospital, para visitar um membro da família, para ir e vir? Quantos e quantos que abraçaram a Jussara para não perder o trabalho? Imagine, nos dias em que estamos vivendo, que o mundo ainda está com as portas abertas e a facilidade está grande. Imagine lá. A Bíblia está dizendo que vai ser uma aflição tão grande como nunca houve e ninguém vai se escapar. Não vai escapar. Não tem jeito. Essa é a realidade. Pastor Rodrigo, vamos, antes de nós orarmos, é claro, eu gostaria até de pedir a todos, né, que estão aqui, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, né? Enquanto eu estou falando aí, prepara aquele fundo de salvação lá que só o senhor tem aí, pastor Rodrigo, aquele instrumental glorioso. Você que ainda não aceitou Jesus, aceita o Senhor Jesus. Pelo amor que você tem na sua alma, se volte para Jesus. Não continue afastado do Evangelho de jeito nenhum.
Olha, o que nós estamos falando aqui não é 1% da realidade do sofrimento que as pessoas irão viver. 1% do desespero daqueles que ficarem. Então agora é hora de você voltar. Você está afastado do Evangelho? Se volta para Jesus. Escreva na linha do tempo: eu estou voltando para Jesus. Você aceitou Jesus, mas está fraco na fé? Está fraco? Escreva na linha do tempo: eu estou renovando a minha aliança com Jesus. Você nunca aceitou? Escreva na linha do tempo: eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas pelo amor que você tem na sua alma, não viva longe de uma vida estreita com Deus, pastor Rodrigo. Tem um irmão perguntando aqui, o que é Jussara, pastor Rodrigo? Jussara, Poxa, como que eu posso dizer? Olha lá, ó. A irmã Eugênia Cândido, né? É isso? Jussara é nada mais, nada menos do que, né? Entendeu? A Jussara, né? É que não tem mais código para se usar. Qualquer código que usar complica. Então tem que levar a Jussara, né? A Jussara, a segunda Jussara, a terceira Jussara, e aí tá indo por diante, né? E vai embora, certo, né? E vai embora. É hora de você voltar para Jesus. Se volte para Jesus. Se entregue a Jesus de verdade. Abraça os seus princípios. Jesus está voltando. E será muito triste se ele voltar e essa pessoa ficar, hein, pastor Rodrigo? Ó, louvor. Pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu Deus, olha o tanto de gente voltando aí, aceitando. É forte. Neste mundo. Aleluia. Olha a irmã, o Jadson, né? Estou renovando a minha aliança, né? Isso, renova a sua aliança, reconcilie com Jesus, se volte para Ele. Não é hora de nós ficarmos aí distraídos, despercebidos, sabe? Se prendendo em coisas que não vão nos levar absolutamente a nada. Nessa vida nós precisamos de dinheiro para viver, de dinheiro para cuidar da nossa família, para ter uma vida confortável, mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro vai se acabar e vai ficar aqui. Ah, mas é a minha casa, pastor, eu estou preocupado. Meu amigo, a sua casa vai ficar aqui. Se você for arrebatado, automaticamente essa casa vai ser confiscada pelo anticristo. E se não for confiscada pelo anticristo, você vai ficar preso nessa casa aqui, perder o arrebatamento. Está na hora de nós nos voltarmos. Pastor, e minha vida sentimental? No céu nem casa, nem se dá em casamento. Prioriza o seu nome no livro da vida. É vida ou morte, meu amigo, não tem outra opção. Não está na hora, pastor Rodrigo, de nós estarmos distraídos, perdendo tempo, brigando, discutindo por placas de igreja. Ah, eu sou católico. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou espírita. Ah, eu vou morrer na religião do meu pai, da minha mãe, do meu avô. Meu amigo, não é religiosidade, é Jesus Cristo. É nome do livro da vida. É abandono de pecados, é abandono de práticas erradas, é arrependimento de uma vida distante de Deus, para o nome ser escrito no livro da vida, pastor Rodrigo. Verdade, meu pastor. Olha, a gente olha, né, e vê tantas pessoas partindo dessa terra, irmãos, sem Cristo. Você vê a questão daquele garotinho, né, que matou a família e o pai ficou vivo. E a alma daquele garoto, como é que tá agora, pastor Camilo? O diabo fez a festa. Pastor, nós estamos vivendo os espíritos, né? Não é o principado, não. São os espíritos subordinados desses cavaleiros agindo na face da terra de uma forma terrível. Ainda ontem nós fazíamos uma live no canal do Senhor e estávamos falando sobre a invocação de demônios. Esses jogos virtuais que tem por aí, que a garotada, que até pais de família, homens casados, preso nesses jogos virtuais, se trancam dentro de um quarto, né? Verdade. Se tranca dentro de um quarto, esquece que tem uma esposa, esquece que tem compromisso de dar atenção a filhos, esquece de tudo. E estão lá presos num joystick, num controle de videogame, preso. Homens que teria tudo para fluir, para ser bênção no amor de Deus, amarrado nos jogos virtuais, ao ponto que estão vivendo como zumbi na face dessa terra. Crianças se perdendo, né? Esse menino aí, ó, preso nos jogos virtuais. O pai percebeu que esse menino estava vivendo de uma forma descontrolada, foi lá e tomou o celular dele e disse: aqui dentro dessa casa tem regras.
Aqui dentro dessa casa, eu e tua mãe não queremos essa jogatina. Vai ter hora para jogar, vai ter hora para estudar, vai ter hora para brincar, vai ter hora para tudo. O que ele fez? Foi lá no esconderijo, onde o pai guardava a sua arma por ser um policial da reserva. Foi lá, pegou a arma, deu um tiro na mãe, deu um tiro no irmão, deu um tiro no pai. A mãe e o irmão entrou em óbito na hora. O pai foi socorrido até o hospital. Ele chega diante da polícia e diz: eu não sei o que aconteceu. O garoto, não sei o que aconteceu. Eu acho que foi um ladrão que entrou em casa para assaltar. O ladrão entrou em casa para assaltar, matou meu pai, matou minha mãe, matou meu irmão. E só eu sobrei. De repente, o pai se recupera no hospital. A polícia vai lá e entrevista o pai. O pai disse: sabe o que foi isso? Eu tomei o celular dele, que estava preso nos jogos 24 horas. Ele se revoltou e tentou acabar comigo e com toda a família. Chegaram no garoto e disseram assim: ei, tua mãe morreu, teu irmão morreu, mas seu pai não morreu. Ele se recupera e está bem de saúde lá no hospital. Ele, rangendo os dentes, disse: ah, que raiva! Era para ele ter morrido, não era para ele estar vivo. Agora ele vai me proibir de continuar com os meus jogos. Que ódio! Ele tinha que ter morrido. Essa é a sociedade que nós vivemos. Essa é a manipulação diabólica que os jogos virtuais, que os filmes, que as novelas, que a mídia podre tem plantado no seio da família. E o que nós estamos querendo com esse mundo? Vamos continuar desviado, longe de Jesus, apenas frequentando um templo de alvenaria, sem nenhum compromisso com o Evangelho? Nossos filhos estão em perigo, nossas famílias estão em perigo. Nós estamos em perigo nesse mundo tenebroso. Só o sangue de Jesus para nos guardar, pastor Rodrigo. Verdade, pastor Rodinei. Meu Deus. E a gente vê, né, que neste momento Deus trabalhando, pessoas aceitando a Cristo, aleluia, pessoas voltando para Jesus. O céu está em festa, porque vale mais uma alma ganha do que o mundo inteiro perdido, meus irmãos. Pregue para o seu vizinho. Eu sinto a mesma presença de ontem no canal, estou sentindo aqui agora, irmãos. A gente se controla porque a gente tá no ar, né? A gente não pode dar muito lugar pro Espírito, né? Que a gente tá fazendo a live. Mas eu sinto muito forte aqui, pastor Cornei, a presença de Deus. E eu creio que nesse momento, pessoas agora estão sendo impactadas pela presença de Deus. Oh, glória. Aleluia. Isso, escreva na linha do tempo. Tem muita gente se reconciliando, voltando para Jesus. Aceita Jesus agora, essa é a hora. Essa é a hora. Aceita Jesus, invoca Jesus dentro da sua casa. Quando teus filhos estiverem dormindo de madrugada, vai lá no quarto deles. Bota a mão na cabeça dos teus filhos. Bota a mão na cabeça das tuas filhas e diga: Jesus, essa criança é propriedade exclusiva tua. Eu não trouxe criança a esse mundo para ser instrumento do diabo, Senhor. Unge essa criança, cobre no teu sangue. Livra os pensamentos desse menino. Livra os pensamentos dessa menina de todo mal. Livra o meu marido do mal. Livra a minha esposa do mal. A senhora que é dona de casa, nessas lives que está aqui, que nós estamos aqui, mesmo sem nós pedirmos para você, pega um copo com água nas lives, na hora da oração, consagra essa água. Na hora de fazer o arroz e o feijão, que a família inteira vai comer, coloca essa água ungida e diga: Senhor, unge essa comida, para o mal não atingir minha família. Eu estou falando aqui, tá me arrepiando inteiro, porque a presença de Deus está aqui e está aí também, aonde você está. Unja o ambiente que a sua família está, porque nós estamos vivendo as últimas horas da igreja na face da terra. Nós estamos vivendo os últimos segundos da igreja, e o que o mal puder fazer para destruir a humanidade e as famílias, ele irá fazer. Por isso, se volte para Jesus de fato e de verdade, e coisas grandes estarão acontecendo. Você que está aí na fé, voltando para Jesus, se inscreva: eu estou voltando para Jesus. Eu estou reconciliando. Tem pessoas aqui sentindo a presença de Deus, pessoas chorando, aleluia, pessoas se arrepiando. O que é isso, pastor? A glória de Deus, a Shekinah, aleluia, do Altíssimo está descendo na face da terra. Aleluia. Deus está visitando os lares, guardando filhos, maridos, esposa, guardando a nossa família, a família do arrebatamento, pastor Rodrigo. Ore por todos nesse instante, em nome de Jesus. Você que está voltando agora, meu irmão, você que está reconciliando, diga comigo assim, ó: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Senhor, meu Deus e meu Pai, com a fé, meu Pai, ó Senhor, dos meus irmãos que estão aqui agora presentes, junto com a fé do pastor
Claudio de Oliveira. Nós agora, meu Deus, expulsamos no teu nome, Jesus, todo mal, meu Pai, toda opressão diabólica. Essa pessoa, meu Pai, que não, Senhor, tem sido feliz no seu relacionamento, ou quem sabe, refém dentro da sua própria casa, o medo de sair na rua, o medo de até mesmo ficar sozinha na sua casa, uma aflição, uma angústia. Mas neste momento, Pai, que a tua presença invada esta casa, invada essa família agora. Pai, escreva o nome deste irmão e desta irmã no livro da vida, Senhor, com caneta de ouro. E se acontecer, meu Pai, agora o arrebatamento, eu creio, meu Pai, que esses irmãos irão subir conosco, meu Pai, neste momento. O céu está em festa, Senhor. Visita este homem, meu Pai, essa mulher que está desesperada. Quem sabe, meu Pai, já não tem o alimento na sua casa. Quem sabe o desemprego chegou na tua porta. Mas o Senhor é um Deus que abre porta aonde não tem porta, Senhor. Aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta se lhe abrirá. Pai, essa pessoa que está enferma também, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo agora, nós repreendemos toda a enfermidade. Sai em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E aqueles, meu Pai, que estão aí com um copo d'água, nós consagramos agora, pinga, meu Pai, uma gota do teu sangue em cada molécula desta água, e que seja um remédio na vida deste irmão e desta irmã, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus que nós oramos. Diga amém, diga graças a Deus, oh glória. Aleluia, que glória, que grandeza do céu. Meu amigo, minha amiga, você que está me acompanhando, não há nada mais precioso nessa vida do que a presença de Deus. A presença de Deus está acima do dinheiro, dos bens materiais, da vida sentimental, das amizades. A presença de Deus está acima do afago das pessoas, dos aplausos. A presença de Deus é tudo nessa vida para um ser humano. E nós estamos na presença dele. Concluímos aqui o comentário sobre os 4 cavaleiros, depois nós vamos vir falando aí sobre as taças da ira de Deus. Tem muita coisa para falar de uma forma escatológica nas próximas lives, tá bom? Beijo da sua alma, Deus te abençoe, obrigado a todos e vamos para cima em o nome do Senhor Jesus. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar essa live com pelo menos mais 5 pessoas em nome de Jesus. Um abraço e até logo.